Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Nossa terceira aula, conversa, compartilhar, repartir desse nosso breve curso livre, Adoração, Culto e Cultura. Uma alegria podermos estar reunidos aqui novamente. Agradecer mais uma vez a Alessandra e o Erlon, que sempre têm se esforçado para deixar os nossos conteúdos de uma maneira bastante agradável para vocês interagirem. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia, o que envolve a mordomia na adoração, espiritualidade prática da igreja local. Podemos ir para o nosso primeiro slide geral. Relembrarmos alguns conceitos de mordomia que são fundamentais. Primeiro, a mordomia cristã é um aspecto fundamental da adoração e do culto. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Primeira compreensão nossa é que Deus não tem o direito apenas sobre o dízimo de tudo que foi criado. Tudo é do Senhor. Ele é o sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é o possuidor dos céus, da terra, Gênesis capítulo 14, versículo 22. Tudo que há no universo é do Senhor. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. O salmista nos ensina no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, Deus nos criou a sua imagem e semelhança como parte dessa criação. Somos criaturas das mãos de Deus, devemos nos sentir absolutamente integrados com toda a criação. E ele que nos criou inicialmente, como relatado em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 até o versículo 30, ele nos criou e nos comissionou para cuidar do jardim, para sujeitar e dominar sobre toda a criação. Portanto, nós fomos criados, num primeiro momento, como mordomos da criação. Começa aí a nossa base para olharmos a nossa preocupação, algo que é fundamental para nós, estarmos envolvidos com tudo que se remete à questão da sustentabilidade do planeta, ao cuidado do planeta e de todas as coisas. Fomos criados como adoradores mordomos, cuidar das coisas que Ele mesmo nos confiou. Primeiros capítulos de Gênesis mostram claramente isso, e nós temos agora essa vocação, esse chamado, essa responsabilidade, essa missão de sermos mordomos de tudo que pertence a Deus e tudo aquilo que Ele tem nos confiado e que nos tem dado vida. Davi também tinha consciência dessa responsabilidade, da mordomia do homem, no sentido do domínio outorgado por Deus a ele sobre a criação. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para refletirmos a glória de Deus, para refletirmos a imagem de Deus e para sermos mordomos e cuidadores da criação. A mordomia envolve sermos mordomos da mente. A mordomia envolve sermos mordomos do corpo. Mordomia envolve sermos mordomos e cuidadores da espiritualidade, da fé. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco essa questão do cuidado da espiritualidade no primeiro módulo que nós tivemos da CPC. Somos também responsáveis pela administração e pela mordomia do tempo que Deus tem dado a cada um de nós,
das nossas agendas, daquilo que priorizamos na nossa existência, nos relacionamentos que construímos, na formação, no conhecimento que buscamos, dos relacionamentos construídos na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Fomos chamados por Deus também para sermos mordomos na família, na experiência de ser família, de ocuparmos os nossos papéis, não somente funcionais, mas principalmente pela qualidade, pelos alicerces que colocamos na nossa estrutura relacional familiar. Deus também nos deu a responsabilidade de sermos mordomos das posses que Ele tem nos confiado. E também a mordomia envolve os dons e talentos que Ele tem colocado para cada um de nós, para ajudarmos na expansão do reino de Deus, na edificação da igreja e na vivência de uma cidadania responsável como representantes do Evangelho, representantes de Cristo, na sociedade onde nós estamos inseridos. Quem é, pois, o mordomo fiel? Lucas capítulo 12, 42 e 43. E prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, a vontade de Deus, exercitando os dons, colocando os talentos a serviço de Deus, multiplicando os talentos, como nós conhecemos a parábola dos talentos, não só devolver aquilo que Deus nos confiou, mas multiplicar aquilo que Deus tem dado para nós, para vivermos a fé cristã, para cumprirmos o nosso papel dentro do projeto que Deus deu para cada um de nós, de resplandecer a sua glória. Primeiro, nós somos mordomos do tempo. Podemos ir um pouquinho mais, Erlon? A mordomia do tempo é muito importante em face aos dias maus em que nós vivemos. Esse é o quadro que Paulo escreve à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida e não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. No tempo Cronos e no tempo Kairos. Estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo neste momento nas nossas vidas e não sermos pessoas insensatas, mas sermos pessoas sábias. E já explorei a questão da sabedoria com vocês no primeiro módulo sobre espiritualidade. Sabedoria não é apenas adquirirmos conhecimento, mas sabermos como usar esse conhecimento de maneira apropriada, com discernimento. A sabedoria é uma capacitação dada pelo Espírito de Deus, assim como Tiago escreve no seu livro. Vamos pedir essa sabedoria a Deus que nos dá liberalmente para vivermos não como pessoas insensatas, mas que aproveitam o seu tempo, investem o seu tempo em coisas que não somente trazem uma vida e um sustento digno para nós, mas que também têm valor eterno. Sermos mordomos dos nossos bens materiais. Eu quero ler rapidamente o que está lá em Atos capítulo 2, texto bastante conhecido dos irmãos, mas que é sempre importante para nós, assim depois da descida do Espírito Santo, quando a igreja começa a expressar a sua experiência comunitária. A partir do versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Da multidão dos que creram era só um coração
lá o texto do capítulo 4, 32 a 37. Portanto, liberalidade, generosidade, repartir, e principalmente no ambiente onde os necessitados estavam presentes. Eu me lembro muito bem que em 1973, logo após a minha conversão, eu reparei, pelo menos em umas 6 pregações primeiras que eu vi sobre Atos, capítulo 2, 42 e 47. E me chamou a atenção que todos os pregadores que pregaram esse texto, eles pulavam o versículo 45. Vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Raramente vi uma exposição sobre este versículo e depois, quando amplia essa questão da igreja, da comunidade ser uma comunidade generosa. E um pastor que eu considerava bastante sério, um homem bastante experimentado, pregou novamente esse texto. Eu fiquei aguardando na porta, depois dele sair, e perguntei para ele por que o irmão não pregou especificamente sobre este versículo. E a resposta que ele me deu foi: 1973, estávamos no finzinho de ditadura no Brasil. Ele disse assim: eu não quis expor isto porque essa exposição dá margem, acho que vocês já ouviram isso na história recente, né? Dá margem para aqueles que abraçam a filosofia marxista e comunista. Aí eu questionei, né? Eu falei, bom, hoje, se nós falarmos sobre isso aqui, com essa polarização política que temos hoje, as pessoas começam com esse discurso já esvaziado, idiota, de esquerda e direita, que naquela época não tinha nada disso, né? E um princípio que até, né, num certo sentido, Karl Marx pegou não na sua essência, porque a liberalidade ela é dada por Deus, a sensibilidade dada por Deus, e não por um sistema de opressão que te obriga a repartir, né? Mas me chamou a atenção porque eles não tiveram a coragem de expor esse texto naquilo que o texto diz exatamente. E uma outra experiência que tive foi numa comunidade, Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Nelson, tá tranquilo. Você tá ouvindo a gente? De novo, deu uma caída aqui. A gente está te ouvindo super bem. Você está ouvindo a gente? Acho que ele não está ouvindo a gente, né? Deixa eu ver. Mas a câmera dele não parou, ele tá... Só o áudio mesmo, né? Parece que é só o áudio. Não, ele tá vendo a gente? Não. Vamos aguardar. Ele deve estar reiniciando o computador. Mas engraçado porque ele continua. Eu vou tentar. Ok, estamos novamente juntos? Estamos novamente juntos? Ah, sim. A gente estava te ouvindo, Nelson. Seu áudio e vídeo estavam chegando aqui tranquilos. Aí você parou, teve alguma coisa aí no seu computador, alguma coisa, né, na sua internet. Mas estava chegando bem aqui. Não quebrou o áudio, não. Deu para entender tudo que você falou. Você ia começar... Ok, então voltamos até mim, então?
Isso, É possível voltar até a telinha? Não, a gente está na mesma tela. Você estava falando da experiência que você teve com o pastor, que não expôs o versículo lá em Atos, perfeito. E depois você ia para uma segunda experiência que você teve, que você ia falar. Aí foi quando você parou. Ok. A segunda experiência foi numa comunidade de periferia batista, onde as pessoas eram muito simples, muito pobres, e eu me lembro que uma dessas pessoas bem simples juntou dinheiro para comprar, na época, era um grande investimento, era um Fusca 66. Ele juntou o dinheirinho, resolveu fazer uma surpresa na comunidade, Me ouvindo? Ok, porque foi mutado aqui, de repente, não sei porquê, eu estava dizendo que eu tinha... Talvez tenha sido eu, sem querer, Nelson, me perdoa, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Eu comecei a falar de ditadura, começou alguma censura. Pelo menos foi sem querer, é um bom sinal. Eu prometo que foi sem querer, Nelson. Muito bom. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se eu consigo... já consegui um pouquinho mais. Muito bem. E aí, o compartilhar nesse dia, o rapaz chegou, quis fazer uma surpresa, levou o Fusquinha 66 e ia chegar com o Fusquinha no final do culto para mostrar para os seus outros amigos de periferia. E quando ele entrou no culto da igreja, uma pessoa estava compartilhando o seu momento de vida. Era uma pessoa muito humilde, trabalhava na região do ABC, tinha perdido uma parte do braço, com dificuldades de trabalho, foi dispensado, foi mandado embora, 5 filhos, e ele havia comprado um pequeno terreninho para conseguir construir uma casinha básica, mas não conseguiu pagar esse terreno, e estavam pedindo esse terreno de volta com aquilo que ele já havia construído. Ele, desempregado, sem sustento, e compartilhou isso lá na frente. E esse irmão tinha chegado na comunidade e ouviu aquele compartilhar. E a igreja começou a orar, interceder e pedir por aquele irmão, para que Deus pudesse suprir, para que ele não perdesse o terreno. E no meio desta oração, este irmão foi tocado por Deus. Ele falou assim: você tem como ajudar aquela pessoa lá na frente com seus 5 filhos. E ele sentiu Deus falando com ele falou assim: mas eu tenho sim. Mas eu não tenho nada, senhor. Não, você tem sim. Você tem agora um Fusca 66. Mas o Fusca 66, senhor, né? E o Espírito Santo lá dentro do coração dele, né? Bibi. Você tem um Fusca 66. Esse irmão saiu dali na segunda-feira, vendeu o Fusca 66, conseguiu pagar as parcelas que aquele irmão devia. E no domingo seguinte foi uma celebração de ceia que aquela igreja jamais vivenciou. Foi um momento da presença do Espírito Santo, numa comunidade muito simples. E aquilo me chamou a atenção, porque eu lia sempre esse texto e falava assim: não, mas quem é que vai vender os seus bens para repartir segundo os seus necessitados? Isso aí é uma coisa que está lá, perdida no livro de Atos, da descida do Espírito Santo, primeira experiência comunitária, as pessoas mais sensíveis, generosas. Mas eu jamais me esqueci disso numa comunidade simples, uma experiência onde aquele versículo foi vivenciado na prática. O dinheiro, ele é espiritual, fruto do trabalho que foi dignificado pelo Senhor, que deve trazer o sustento digno para o trabalhador. Devemos evitar a avareza e a ganância para acúmulo de riquezas.
Deus nos encoraja a honrar ao Senhor com os nossos bens. Provérbios capítulo 3, versículo 9, honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Colocar recursos de forma voluntária e generosa na obra missionária e no sustento das comunidades locais é um privilégio e uma responsabilidade que nós temos. Amor, amizade, liberalidade, generosidade, como nós lemos agora nesse texto de Atos, são bem-vindos. Cuidarmos uns dos outros e principalmente o dos domésticos da fé, como Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Primeiro aos domésticos da fé, para mostrarmos que, de fato, o Espírito de Deus e a sensibilidade do Espírito de Deus está presente na experiência comunitária. Lucas capítulo 16, versículo 9, amplia essa possibilidade. Esta é uma das lições mais profundas. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Mordomos em repartir, em socorro ao pobre e ao necessitado. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda e tragam para o sustento. Provérbios 31, 20. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Sempre haverá pobres na terra. Por isso eu ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. O salmista também nos lembra no Salmo 113, versículo 7, de uma maneira muito forte. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vários profetas que trazem essa lembrança para nós, para um exercício prático de mordomia, de um coração generoso e de serviço. Mordomia cristã também com relação ao nosso corpo. Nosso corpo não deve estar a serviço do pecado, não somos donos do nosso próprio corpo, pois ele pertence a Deus e é templo do Espírito Santo. Portanto, devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é o pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois todos foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O corpo, ele também é espiritual. Há muitos cristãos e protestantes evangélicos que se tornaram ascéticos, acharam que toda a matéria era má e sempre focaram na adoração em espírito, como se o nosso corpo não tivesse também o mesmo fim de dedicação em louvor, em culto, em adoração a Deus. Sermos mordomos do nosso corpo, cuidarmos do nosso corpo, da saúde do nosso corpo. Deus nos deu esse corpo, e Paulo vai reforçar um pouquinho mais na frente, nós vamos olhar isso. Ele deve ser um culto racional, constante a Deus, ele deve ser cuidado por cada um de nós. Portanto, nós cristãos não somos ascéticos, essa matéria também veio ser restaurada e resgatada para a glória de Deus. Mordomia cristã em relação às nossas ocupações diárias, nossos trabalhos, estudos, em qualquer outra atividade diária em que nos ocupamos. Colossenses capítulo 3. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, de que o Senhor, a quem servem, é Cristo.
Sexto lugar, a mordomia cristã também está relacionada com os dons que ele mesmo distribuiu, segundo Efésios, conforme o Espírito lhe apraz. Então, esses dons foram distribuídos e encorajados todos nós para servirmos com estes dons e os talentos para a edificação do corpo, para a implantação do reino de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Somos responsáveis com os dons que Deus nos confiou para a sua glória. Peter Brunner, teólogo luterano, diz que a adoração é como um serviço de Deus à comunidade, como um serviço da comunidade perante Deus. Peter Brunner diz mais. Peter Brunner diz que Deus prestou um serviço à humanidade. E por ele ter prestado um serviço à humanidade, agora nós devolvemos a ele numa vida de serviço. Qual é o serviço que Deus prestou à humanidade? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós viramos as costas para Deus. Nós estávamos condenados a uma separação eterna de Deus. E Deus, vendo essa situação, quando viramos as costas para a criação, para o Criador, para estarmos cultuando a Deus e colocando Deus como centro da nossa vida, nós viramos as costas para Ele, e Ele precisou intervir na história. Então, Ele presta um serviço à humanidade quando ele se faz carne, quando ele envia Jesus para concretizar uma obra de redenção e nos trazer de volta aquele projeto inicial de sermos seus adoradores. Portanto, nós agora servimos a Deus, porque Deus serviu a comunidade em Cristo Jesus, nós temos agora acesso a Ele, relacionamento com Ele, direção nas nossas vidas, e agora nós oferecemos o nosso culto a Deus. Jean-Jacques von Halma, de tradição reformada, diz que o culto e a adoração é a recapitulação do que Deus fez em Cristo Jesus. Isso nós já vimos numa primeira aula, é um momento de recordação. Evelyn Underhill diz que o culto e a adoração, em todos os seus graus e tipos, é a resposta da alma regenerada ao Deus eterno. E ela tem uma resposta social e orgânica. Nós agora vamos servir a Deus na sociedade, nós vamos servir a Deus na comunidade da fé, nós vamos agora ser sal e luz, nós vamos agora sermos agentes de transformação, e como organismo vivo, o nosso culto, a nossa adoração, ela repercute na sociedade para trazer também essa transformação, para que a carne não se apodreça tão rapidamente. Por isso que Deus nos chama para ser sal do mundo. A vida humana é uma vida litúrgica de serviço. A liturgia da vida, o que fazemos durante o dia, na semana, o que vamos fazer nos próximos meses, anos da nossa vida, são ritos e oportunidades de servir a Deus e de servir ao próximo. Portanto, entregarmos a nossa vida em rendição, como diz Calvino, é um início para que possamos oferecer, então, a nossa vida de serviço. Ele veio como servo, Isaías capítulo 53, e não só como servo, mas como servo sofredor. E como Cordeiro de Deus e sumo sacerdote, ele serve a Deus e se torna intermediário, intercessor na adoração. Portanto, Jesus se fez liturgia e presta na cruz do Calvário um serviço de redenção e de remissão dos nossos pecados. Dr. Ralph Martin, neste livro que eu recomendo, mais uma vez, Adoração na Igreja Primitiva. E esse livro é um livro que gasta pelo menos um capítulo 7, falando sobre a mordomia cristã, a coleta, 7 princípios que nos desafiam o sustento, ao compromisso, a mordomia da vida em todas as suas dimensões, e que traz um encorajamento, um esclarecimento maravilhoso, falando sobre a igreja primitiva,
sobre a igreja nos seus primeiros séculos de vida e como tinha essa consciência da mordomia. Quero lembrar aos irmãos que esse aspecto do que estou colocando aqui, ele já fazia parte originalmente daquilo que nós pretendíamos compartilhar com vocês. Isto não é um ensino encomendado. Por quê? Porque ao falar de mordomia, ao falarmos de dinheiro, ao falarmos de posses, sempre temos algumas reservas. Sobre vários outros assuntos, conversamos de uma maneira tão tranquila e tão contínua, mas muitas vezes não. Nós temos dificuldade de falar sobre isso, pessoas preferem que a gente não converse muito sobre isso, há comunidades em que até preferem nem citar isso. Eu fiz parte de uma comunidade assim, que no início o pastor Ari Veloso não queria falar em hipótese nenhuma em dinheiro ou nesse aspecto de público ou de pregações. Era uma igreja de classe média alta, era uma igreja que tinha possibilidades de sustento e de envolvimento na obra missionária e projetos sociais. E todas as vezes que tínhamos que falar e conversar sobre dinheiro, ou sobre administração daquilo que Deus tem nos confiado para uma vida de serviço, muitas pessoas tinham muito receio de interpretações errôneas, ou até de constranger os ouvintes sobre esse ensino bíblico, né? Costumo dizer que Deus é o provedor e nós somos os instrumentos de provisão que Deus coloca para esta mordomia das coisas que Ele tem nos confiado. Adoração, portanto, ele é serviço abnegado em amor a Deus e ao próximo. Adoração é servir a Deus com dedicação e perseverança. Palavra de Billy Graham, um evangelista muito conhecido na história do mundo protestante evangélico. Adoração é obediência e cultivo de uma espiritualidade no ser e no fazer. Adoração é vida relacional de serviço com Deus, com a comunidade, com o mundo. Adorar, diz Carlinhos Queiroz, que trabalhou com o Ministério Koinonia, com a Visão Mundial, mora lá em Fortaleza, um homem que morou também na África há muito tempo, um querido irmão. Ele diz que adorar é servir com alegria aos pobres, aos cativos, aos solitários, aos doentes, que têm sede de justiça, que estão cansados, sobrecarregados e sem esperança. Muito bem. Para Paulo e para Tiago, a visão do serviço. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Em outra versão, a NVI, esta é a verdadeira adoração. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu vou começar pelo fim desse segundo versículo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, em primeiro lugar, para Ele. A vontade de Deus nem sempre é boa e agradável para nós. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para Ele. Nem sempre a vontade de Deus é boa e agradável para nós.
pelas lutas, pelos desertos, pelas provações para viver essa vontade muitas vezes. E Paulo diz que devemos oferecer, portanto, os nossos corpos, somos mordomos dos nossos corpos, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esta mordomia de oferecermos a nossa vida a Deus é a nossa adoração genuína, verdadeira e que é aceita no coração do Pai. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na versão da NVT, nova versão transformadora, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, que é a experiência de conversão, que é a experiência de metanoia, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adoração, portanto, é oferecer em sacrifício vivo, num culto racional. Portanto, mordomia da nossa mente. Um culto racional, uma vida de serviço. Para Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, uma vida de serviço e de boas obras é consequência da graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Agora o versículo 10. Pois somos feitura de Deus. Nesta versão, na nova versão transformadora, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Portanto, para Paulo, a prática de boas obras era o projeto de Deus. Vocês foram criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, que inclui o nosso testemunho, que inclui a nossa pregação, que inclui uma vida de integridade e que inclui o ministério do socorro, do auxílio e do serviço. Principalmente a pessoas que estão carentes e necessitadas de toda a prática de boas obras. Para Paulo, não havia contradição com a teologia de Tiago. Podemos passar para o próximo slide. Tiago foi considerado, a carta que ele escreveu foi considerada por uns reformadores uma carta de palha, que aparentemente trazia uma contradição contra a teologia da salvação, da doutrina da salvação pela fé. Porque Tiago diz que a fé sem obras era morta, as pessoas achavam que eles estavam negando a salvação pela fé. Não, as duas coisas estão absolutamente integradas, não havia contradição entre o pensamento de Tiago e nem o pensamento de Paulo. Tiago, capítulo 1, versículo 21 até 27. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Portanto, a fé e prática de boas obras, ela é consequência de acolhermos em nosso coração a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a remover toda impureza e maldade e aceitar essa palavra com humildade, porque esta palavra é que vai trazer a possibilidade de salvação. Não se limite, em versículo 22, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Na outra versão, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo,
observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Uma das poucas declarações do Novo Testamento que diz que você será feliz, bem-aventurado, se você viver esta lei da liberdade. Esta palavra não veio para nos aprisionar, essa palavra veio para nos libertar. Nós somos livres para amar a Deus, nós somos livres para temer a Deus, nós somos livres para servir a Deus, nós somos livres para servir o próximo, nós somos livres para dar testemunho da nossa fé, nós somos livres para oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nós somos livres, nós não somos mais prisioneiros, nem dos nossos pecados. Podemos nos submeter humildemente à vontade de Deus. Somos livres. Sempre fomos acusados por sermos cristãos, que somos prisioneiros, que a vida cristã é pode, não pode, pode, não pode, pode. Nós somos livres e somos feitos cidadãos responsáveis com a vida que Deus nos deu para tomarmos as nossas decisões e usarmos a vida que Deus tem nos confiado para a sua glória. Versículo 26 e 27 de Tiago, pode continuar ainda nessa tela, é uma das poucas vezes que você vê Tiago respondendo e trazendo essa lembrança a esses judeus novos convertidos. A maioria das pessoas, dos ouvintes desta carta, eram judeus que foram dispersos, convertidos, e depois os gentios que chegaram na congregação. Eu fico imaginando, né? Eu me recordo daquele início de vida cristã, eu fiz muito isso. Saía de dois em dois, batendo na porta, andando em praça para evangelizar, para falar de Cristo. E eu lembro que nas tardes de domingo, né, naquela época não tinha Faustão, não tinha nada, mas o Silvio Santos já estava lá, né? Ele é a rainha da Inglaterra. Então, as pessoas batiam na porta depois do almoço e perguntavam se podiam compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. Normalmente era um testemunho de Jeová. Quando não era testemunho de Jeová, eram dois protestantes evangélicos, alguns de igrejas tradicionais, outros pentecostais. Mas eu imagino se você recebesse a visita de Tiago na sua porta, tocasse na sua porta e você o atendesse, e ele chegava ali para você e falava assim, olha, eu vim aqui falar da verdadeira religião. Como? Verdadeira religião? Eu vim aqui falar da verdadeira religião. Mas qual é a verdadeira religião? É Sechonoye, segundo Kardec, é uma religião oriental, é testemunha de Jeová, são os judeus. Qual é a verdadeira religião? E Tiago olharia para você e diria assim, olha, a verdadeira religião, pura e sem mácula, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades ou em suas aflições, em outra versão, e não se deixar corromper pelo mundo. Você, tá faltando alguma coisa aí. A verdadeira religião é essa daqui, mas alguém mais espiritual falaria assim, mas não falou de Jesus? Não, o Tiago falou pela metade, né? Não, o Tiago está mostrando claramente que uma pessoa que passa por essa experiência de transformação, de mudança de mente, de metanoia, de conversão, e que acolheu no seu coração essa palavra agora implantada, como ele diz no versículo 21, e que agora acolheu essa lei que nos libertou para servirmos a Deus e as pessoas. Tiago diz, esta é a verdadeira religião. A palavra religião, nós já vimos no estudo da aula passada, é a palavra tresqueia. A
palavra tresqueia significa o quê? Adoração horizontal. É o nosso culto horizontal, não é o vertical da nossa contemplação, de levantarmos os braços, as nossas vozes, chorando ou cantando, ou em contemplação. Não, é a adoração prática, é a adoração horizontal. Órfãos e viúvas tipificam pessoas, as viúvas que perderam os seus maridos, que não tem mais quem cuide dos seus interesses, os órfãos que não conheceram ou perderam os seus pais. E nós somos chamados para agora viver esta verdadeira adoração. A sermos voz de quem não tem voz. Suprimos as necessidades de quem não pode mais cuidar de si mesmo. Essa é uma maneira prática de nós entendermos o serviço a Deus. Mas Tiago, no versículo 26, diz mais. Se você acha que você é religioso, que você abraçou a religião, mas você não controla a tua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Eu poderia usar alguns exemplos aqui hoje na nossa mídia, né? De líderes, dos sacerdotes do poder. Tem muitos sacerdotes de poder aí, tem muito profeta de poder. E os caras não saem perto do poder. E nem dos governantes, porque eles não querem o reino que ainda virá, eles querem o reino aqui. E ficam lá profetizando o que eles querem ouvir. Era assim também no tempo de Amós. Era assim também no tempo de Sofonias. 3 capítulos lá em Sofonias. E Sofonias traz uma palavra dura de destruição. Deus vai destruir tudo. Por quê? Os falsos profetas, os falsos líderes religiosos, os falsos governantes que oprimem o povo, que subornam, que faltam com a verdade, que matam, que sacrificam para o deus Moloque ou Milcom, lá no contexto de Sofonias, que adoram outros deuses. Ah, mas você não controla a sua língua, você diz que você conhece a Deus? Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Sérgio Pimenta, na sua letra, trazendo a palavra de Deus, mesma língua canta um hino, se passamos pela experiência de fé, de conversão, nós vamos agora também viver uma fé de serviço. Temos tempo, temos possibilidade, e parece que agora, depois de um tempo, ou na pandemia, a igreja tem sido chamada para viver esta adoração de serviço, porque o número de pessoas hoje que perderam entes queridos, a igreja hoje está sendo chamada para ser consolo, solidária, ajudarmos na dor, no sofrimento, na perda, no luto, na reconstrução de um futuro incerto para tantas pessoas com quem nós convivemos e que estão muito perto de nós hoje, nas nossas cidades e nas nossas comunidades. Portanto, somos chamados e fomos chamados para uma vida de serviço. Fomos chamados para uma vida de adoração com os nossos dons. Fomos chamados para adorarmos a Deus com nossas posses, nosso tempo, nossa agenda, nosso corpo, nossa mente. Servirmos juntos ao Senhor. Adoração e serviço, portanto, é resultado de uma mente renovada. Serviço é sinal de acolhimento
da palavra. Serviço é obediência que gera vida responsável. Serviço é prática de uma fé viva e coerente. Serviço resulta e é um sinal de liberdade. E serviço é caminho para a felicidade. Portanto, viver essa verdadeira adoração pura e sem mácula, visitando os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo numa vida de santidade. Há muita gente que serve ao próximo, há muita gente que não conhece a Deus e que faz boas obras. Mas há muita gente, não só na igreja ou fora da igreja, que não quer uma vida de santidade. Nós não mascaramos com nossas obras uma vida que muitas vezes não reflete o caráter e a pessoa de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Qual é a lei do reino? O que é que eu e você temos que viver como cristãos? O que é que eu e você temos que viver como servos de Deus? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, diz Tiago, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Erlon pode ler essas 3 conclusões desse slide, por favor? Sim. Quando vivemos assim, vivemos com uma consciência de chamado, vocação e missão. Jesus nos envia ao mundo para servir. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio mostrar como adorar com uma vida de comunhão, serviço e missão. Muito obrigado, Elon. Muito obrigado.